Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui participando do projeto. Eu não sei nem quantos anos faz, né? Começou com... Eu participava muito também do projeto Olímpico, né? Aí eu já tive esse contato com o pessoal que ingressa, que era aquele pessoal do Lodge. Aí depois tive essa oportunidade de entrar no ProIF. Estou aqui, né? Eu gosto de falar do exame de seleção. E, bem, aí ficou, para dar essa aula, eu fiquei responsável junto com o Diogo, né? Só que o Diogo não vai poder participar hoje. Aí a próxima aula que seria, eu também deveria participar, quem vai falar é ele. E só num terceiro momento é que a gente vai fazer a aula junto, tá? Porque na próxima aula, eu acho que vai cair bem na semana que eu vou estar participando do congresso lá na USP. Aí vai ficar meio corrido para mim, né? Então, eu vou começar a aula, compartilhar. Eu vou parar de compartilhar aqui vou desligar aqui a câmera e começar a compartilhar aqui a prova. A gente vai começar respondendo de onde o professor Quaranta me informou que ele tinha parado, né? Que foi a prova 2021, ou seja, a prova de seleção do ano passado, né? Ele disse que fez 6 questões, então eu vou começar da questão 27. Lembrando que a parte de matemática na prova começa da questão 20, né? 21, desculpa. Então, ele já fez o começo, eu vou continuar de onde ele parou, segundo ele, né? Então, vamos lá. Vou começar a compartilhar aqui. Compartilhar apenas essa janela. Não sei por que não foi a janela aqui do OneNote. Deixa eu ver. Fazer de novo. Agora apareceu. Pronto. Vocês estão vendo a tela? Ok. Obrigado pela confirmação. Vamos lá. Vou só ocultar aqui essa parte. E a gente vai iniciar da página da prova aqui, é a página 9. Então, essa é a prova, como eu falei, né? Referente a esse edital de 2021, que é a prova para o ano de 2022. Ah, eu esqueci de colocar um gráfico, que eu acho que eu vou precisar desse gráfico, mas eu compartilho depois, tá certo? Deixa eu só ver se a prova está aqui ainda. Tá. Eu vou compartilhar a prova depois, aí a gente vê o gráfico. Por enquanto ainda não precisa. Então, essas questões de seleção, elas envolvem muitas questões sobre... acabam aparecendo, né? Muitas questões sobre razão, proporção, né? Sobre regra de três, além daquelas, pelo menos nessa prova, né? Além de forma geométrica, que você tem que conhecer também. Vamos começar aqui pela questão 27. A questão 27, ela fala o seguinte: suponha que, por determinação de um juiz, os 10 milhões de multas aplicadas aos acampamentos ilegais devam ser gastos na seguinte proporção: um quarto deverá ser destinado ao IBAMA, 2/5 do que sobrou à Polícia Federal e o restante à FUNAI. O valor repassado à FUNAI foi de... Né? Então, como eu falei, acaba aparecendo muitas questões sobre proporcionalidade, né? Então, você vai fazer aqui
Bem, primeiro, né? Você tem grandezas, vou explicar aqui um pouquinho. Você tem uma grandeza, vamos chamar uma grandeza que você vamos chamar uma quantidade X aqui, tá? Uma grandeza é algo que você consegue medir, né? Consegue contar. Então, vamos chamar essa quantidade, vamos supor que você chamou essa quantidade de X, né? Então, você tem uma grandeza que vale X, e você quer comparar com a grandeza Y. Então, a gente escreve assim, X está para Y, para significar que você está fazendo essa conta aqui, basicamente é isso, né? X sobre Y, tá? Quando você faz isso, você está comparando grandezas e pode ocorrer o seguinte, né? Quando é que você vai dizer que, por exemplo, duas grandezas são proporcionais? Você diz que a grandeza x é proporcional à grandeza y diretamente, se essa conta aqui sempre resultar no mesmo valor fixo. Vamos chamar esse valor de k. Ou seja, toda vez que eu aumentar x e aumentar a mesma quantidade para y, sempre vai dar o mesmo valor k. Por exemplo, eu coloco aqui o dobro de x, né? Então o y vai dobrar também, de modo que vai dar o valor fixo. Se eu digo que x e y, a proporção, né? Essa razão aqui é 2, por exemplo. Então, se eu dobrar x e dobrar y, a conta tem que dar 2 de novo e assim vai. Né? Essas grandezas são proporcionais diretamente. Se for inversamente, quer dizer que o x vai ser proporcional ao inverso do y, por exemplo. Né? Ou o y ao inverso do x. Então, quando você fizer essa conta, você vai ter que fazer a conta com o inverso. Divisão de fração, você repete a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. Então, essa proporção aqui vai se transformar nessa conta. Né? Tá. O que é que essa conta está lhe dizendo? Né? Está dizendo que a mesma medida que você aumenta o x, o y diminui, né? Obedecendo a mesma proporção. Ou seja, se você duplicar o x, o y vai ficar dividido por 2. Se você triplica o x, o y vai ficar dividido por 3 e assim por diante. De modo que sempre vai dar a mesma constante. Né? E o tipo de questão que aparece ligado a grandezas, né? Para vocês devem trabalhar muito com isso. Né? Então, vamos lá. Vamos voltar aqui para a questão da gente. E você tem 10 milhões de multa, né? E ela vai ser dividida nessa proporção. Um quarto deverá ser destinado ao IBAMA. Então, para o IBAMA, você vai ter um quarto de 10 milhões. Eu vou escrever 10 milhões assim, né? Tá? 10 milhões vai ser 10 elevado... Não, 10 vezes 10 elevado a 6. Não esqueci de um, do 10 na frente. Vou escrever assim para ficar mais fácil, tá certo? O que é 10 elevado a 6? Bem, é porque 10 milhões, você vai multiplicar 10 vezes 1 milhão, né? Aí fica assim, certo? Essa quantidade 6 aqui seria, vamos falar assim de uma maneira bem grosseira, a quantidade de zeros que vai aparecer aqui depois. Né? Então, se eu digo que um quarto dessa quantidade vai para o IBAMA, quer dizer que um quarto vezes o que eu tenho vai para o IBAMA. Né? Que dá, se você dividir 10 por 2, dá 5. Um momento aqui, como eu estou. E se você divide 4 por 2, dá 2. Tá? Ou se você quiser, você pode escrever como 2,5. Não tem problema. Tá? Por que eu faço questão de deixar 5 sobre 2? Faço questão de deixar o 5 sobre 2 porque a gente vai fazer mais conta com fração, né? Então, é conveniente. Muito bem. Então, você tem um quarto para o IBAMA. Aí ele diz que 2/5 do que sobrou vai para a Receita Federal. Sobrou de onde? Sobrou depois que você tirou essa quantidade aqui para o IBAMA, né? Então, é claro, para a Polícia Federal,
sobrou 2/5. Desculpa, você colocou 2/5 do que sobrou. Então, o que sobrou é os 10 milhões que você tinha, menos o... Vou colocar aqui esse 2,5, né? Vai facilitar a nossa conta. Certo? Então, aqui vai ficar 2/5 de 7,5, não é isso? 7,5 vezes 10 a sexta. Eu disse que ia fazer conta com fração, acabei nem fazendo, né? Porque aqui vai ficar 15 sobre 2, né? Então, aqui vai ficar 2/5 vezes 7,5 é 15 sobre 2, vezes 10 a sexta. Então, o que ficou para a Polícia Federal foi 15 dividido por 5, 3. Ficou 3 milhões. E, finalmente, para a FUNAI. Para a FUNAI, você vai pegar o restante. Então, o restante de quanto? Bem, você tinha 7,5 aqui, né? Você tinha 7,5. 7 milhões e meio. Desses 7 milhões, você tirou 3 para Polícia Federal. Então, vai sobrar 4,5, né? Ou seja, 4,5 milhões. Vai sobrar aqui para a FUNAI. Então, a alternativa correta seria a alternativa B aqui, nesse caso. Tá? Veja que aqui eu fiz questão de escrever com esse tipo de notação científica, porque facilita a nossa conta, né? Fiz questão também de colocar fração, porque fração também facilita nesse caso aqui, porque dá para cancelar. Tá certo? É obrigado você Professor, estar... Oi, pode falar. licença. Pediram para o senhor repetir a questão, pois não entenderam. Tá certo. Vamos lá. Você vai dividir em proporções, né? Então, um quarto de quanto, né? Você tem 10 milhões e quer dividir. Você não vai dividir igualmente, tá? Não é isso que a questão diz. Você vai dividir proporcionalmente. Como é que vai ser a proporção? Um quarto vai para o IBAMA, certo? Então, quando você der esse um quarto ao IBAMA, você está dando quanto ao IBAMA? Você está dando um quarto de 10 milhões. Então, 10 milhões você escreveria assim, ó, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6 zeros. Né? 10 milhões. 3 zerinhos aqui, 1.000, mais 3, 1 milhão. Então, 1 milhão vezes 10, 10 milhões. Esses 6 zeros que eu estou fazendo, que eu estou colocando aqui, é a mesma coisa de multiplicar por 1 milhão, e 1 milhão eu escrevo assim, ó, 10 elevado a 6. Por que eu faço essa conta? Porque facilita, né? Porque é muito mais fácil você fazer a conta, fica muito mais fácil você dividir 10 por 4 e dizer que isso aqui é 5 sobre 2, do que fazer essa conta com esse monte de zero. Fica mais curta a conta e mais direto. Tá? Então, um quarto do dinheiro aqui que foi dado, dos 10 milhões, foi para o IBAMA. Então, você está fazendo um quarto de qualquer coisa, é você multiplicar um quarto vezes a quantidade que foi dada, que é essa daqui. Então, vai ficar 10 sobre 4, que é 5 sobre 2. 5 sobre 2 é a mesma coisa de 2,5. 2,5. Né? Então, você tem 2 milhões e meio, porque aqui está multiplicando por 10 a sexta. Então, essa foi a quantidade que foi entregue ao IBAMA. Ok até aqui? Tem que falar, porque eu não estou vendo o chat, não. Então, tem que dar um ok aí falando. Né? Tudo bem.
Então, essa foi a quantidade que foi dada ao IBAMA, 1/4 de 10 milhões. Então, eu só peguei os 10 milhões e multipliquei por 1/4, certo? Ok, quantidade dada ao IBAMA. Vamos agora para quanto é que foi distribuído aqui, foi dado à Polícia Federal. A Polícia Federal foi entregue 2/5. Eu vou aumentar um pouquinho aqui, porque está muito pequeno, né, também. Deixa eu só... Isso, Luciano, aumenta um pouquinho o zoom, que aí visualiza melhor, ele fica a visualização melhor para eles. Pronto, agora dá para ver a questão mesmo. Ok, então você tem... Esse dinheiro aí foi dado ao IBAMA. Ok. Você tinha 10 milhões. Agora, eu já entreguei o dinheiro ao IBAMA, né? 2,5 milhões. Vão sobrar quanto? Vão sobrar 7,5 milhões. 7,5 milhões. Então, eu quero entregar à Polícia Federal 2/5 do que sobrou depois que eu já dei a parte do IBAMA. Então, 2/5 do que sobrou. 2/5 do que sobrou. O que sobrou é o quê? O que eu tinha menos o que já foi entregue. Né? Aqui é 6, desculpa. 6. Então, você tem 10 menos 2,5. 10 menos 2,5 dá 7,5. Então, o que eu vou dar à Polícia Federal é 2/5 de 7,5 milhões, né? Só que esse 7,5 aqui, eu escrevo como fração. Por quê? Porque aqui eu tenho essa fração. Se eu escrever esse número aqui como fração também, vai facilitar a minha conta, né? Eu vou fazer um produto de frações. Por isso que eu escrevi aqui como fração. 7,5 é 15 dividido por 2. Então, vai cancelar o 2 com 2. 15 você vai dividir por 5. Vai dar 3. Então, a quantidade que você deu à Polícia Federal foi 3 milhões. Ok? Muito bem. Muito bem. Aí você deu 2,5 milhões ao IBAMA, mais 3 milhões à Polícia Federal, e para a FUNAI sobrou quanto? Bem, essa quantidade aqui já foi o dinheiro descontado do IBAMA, tá vendo? Né? Que é 10 milhões menos 2,5, então deu 7,5. Aí agora eu tiro mais o que eu dei à Polícia Federal. Então, 7,5 menos 3 dá 4,5, né? 7 menos 3 é 4, então vai ficar 4,5. Então, você vai dar 4,5 milhões à FUNAI. Certo? Então, por isso que dá 4,5 milhões. Ok? Deu para entender dessa vez? Deu. Pronto. Então, é só uma questão de proporção e questão de interpretação da questão, né? Porque esse sobrou aqui faz toda a diferença. Né? Até mesmo porque se você fosse tentar fazer as quantidades 1/4 e 2/5, né? Você faria uma fração errada, né? Se você considera só os 10 milhões para tudo. Então, você dá 1/4 para o IBAMA, ok. Então, você vai fazer a conta só com o que sobrou. Quanto foi que sobrou? Então, você vai pegar esse montante e dar 2/5 à Polícia Federal. Aí, depois, você desconta, já o que foi dado à Polícia Federal, você vai ter o que sobrou para a FUNAI. É 4,5 milhões, no caso aqui. Professor, Pode falar. e se eu tivesse feito 1/4 de 10 mil, aí, não, 10 milhões, e depois o resultado teria feito por 2/5 de 7,5, eu teria dado o mesmo resultado ou teria alterado o valor? Ia dar o mesmo resultado, porque não foi essa conta mesmo? Foi essa conta. O que foi dado à Polícia Federal foi exatamente o que você falou aqui, ó. 2/5 de 7,5, tá vendo? 2/5 Sim. de 7,5. É porque aí foi Aí, notação científica, né, também. também. Então, a notação científica serve justamente para isso. Tá? Na verdade,
aqui não é nem a notação científica mesmo, né? Se fosse, seria 10 elevado a 7 aqui. Mas, tá, vamos dizer que seja notação científica. Abreviou o número, né? Para você não fazer conta com esse monte de zero, facilita. Fica muito mais direto, porque você só precisa fazer a conta com o que está na frente aqui, né? Então, isso Sim, facilita entendi. bastante. Quando vocês estudam física, química, é o que mais aparece, né? Porque lá as quantidades são ou muito pequenas ou muito grandes. Então, toda vez vai aparecer esse tipo de notação. Ok, então vamos passar para 28. Aqui para 28. A 28 é o seguinte. Em uma audiência para se discutir a situação dos garimpos ilegais em terras indígenas, estavam presentes 50 manifestantes, dentre eles indígenas e garimpeiros. Então, 50 pessoas aí. Como a população indígena era significativamente menor na região, um repórter observou que a razão entre o número de indígenas e garimpeiros presentes na audiência era de 1 para 4. De novo, proporção aqui, né? Não é proporção, né? Na verdade, aqui é só uma razão, né? Então, ele está perguntando o total de indígenas presentes na audiência, né? Ele quer saber quantos indígenas tinha nessa audiência. Então, vamos lá. Você tem um total de manifestantes, 150 pessoas, né? Então, os 50 pessoas aqui vão ser, vou chamar I de indígenas, tá certo? E o G vai ser garimpeiros. Então, I, indígenas, G, garimpeiros. G, garimpeiros, né? Um momento. Agora vai. Pronto. Pronto, tem 50 pessoas. Só que ele dá uma informação muito importante. Ele dá uma razão. A razão vai ser um indígena para 4 garimpeiros. Então, você tem um indígena, né, para 4 garimpeiros. Então, isso dá uma razão indígena garimpeiro de 1 para 4. Tá? 1 para 4. Então, se eu tenho 50 pessoas, basta eu escrever uma variável só aqui, né? Então, essa variável vai sair exatamente dessa continha aqui. Se você, por exemplo, multiplica cruzado aqui, você está vendo que 4 vezes I é igual a G vezes 1, que vai dar o G. Ou seja, eu posso afirmar, aliás, né, que G vale 4 vezes I. G vale 4 vezes I. Como eu sei que o total, que é I mais G, tem que ser 50, então, e eu sei que G vale 4I, então é só substituir, né? Dessa conta aqui, você tem que 50 é igual a I mais 4I. Ou seja, 50 é igual a 5I. Ou seja, 5I vale 50, portanto, I vale 50 dividido por 5, que é 10. Então, das 50 pessoas que estavam presentes, apenas 10 eram indígenas. Então, ou seja, é uma questão muito direta, né? Se você sabe o que é proporção de 1 para 4, então você sabe que a razão entre indígenas e garimpeiros é 1/4. Desse 1/4, você consegue escrever tanto
a quantidade de garimpeiros em relação à quantidade de índios ou vice-versa. Como ele estava pedindo a quantidade de indígenas, eu escrevi aqui o G, né, em função da quantidade de índios, certo? Então, G igual a 4I. Se fosse o contrário, eu isolaria, né, o I e não o G. Uma vez que você sabe essa quantidade, basta você substituir aqui. I mais G vale 50, então, substitui, vai ficar 5I igual a 50, então I vale 10. Tá? É uma questão bem direta, mas você tem que saber interpretar o que foi falado. Erro muito comum, você poderia pensar que seria, por exemplo, um quarto, né? 1 para 4, você poderia pensar, por exemplo, que um quarto das pessoas que estavam lá seriam índios, né? Aí, se você tentar fazer essa conta, você estaria fazendo a conta errada, lógico. Escrevi aqui em vermelho. 50 por 4, né? Isso é comum de acontecer. Então, não é 50 dividido por 4. Para cada índio que tem lá, você tem 4 garimpeiros. Então, cada garimpeiro, né, vai ser igual a 4i. Você coloca lá na relação total. É assim que faz a conta. Tá? Então, essa aqui. Ok. Então, letra D de dado. Vamos para frente. Isso aqui eu Então, acho que... professor, só uma dúvida. Pode falar. Se tiver numa questão parecida como Pode essa, 1 falar. para 4, eu teria que somar o 4 mais o 1, né? Bem, depende. O que eu estou falando é, o que é que foi pedido na questão, não é? O que foi pedido na questão, ele deu uma quantidade total, e pediu a quantidade de índios. Né? Então, por que que eu somei o 4 mais o 1i, né? 4i mais 1i. Eu somei porque eu tenho essa informação aqui. Pode ser que na questão apareça outro tipo de informação. Mas uma vez que você sabe da relação, 1 para 4, você sabe que essa fração aqui, ó, I sobre G vale 1 quarto, então você tem todo tipo de relação aqui, né? Entre I e G. Então, por exemplo, poderia ser que o pedido não fosse a quantidade de indígenas, poderia ser a quantidade de garimpeiros, né? Poderia ser. Então, como é que eu faria? Eu colocaria no lugar desse G igual a 4i, eu faria a conta 4i igual a G, ou seja, G, ou I igual a G dividido por 4. Colocaria aqui nessa conta, né? No lugar do I, eu colocaria esse valor aqui e faria minha conta. É claro que a gente já sabe o resultado dessa questão, então só pode ter 40, né? Na verdade. 10 e 40 garimpeiros. Mas se não fosse essa questão, né? Eu estou dizendo, a gente está vendo a resposta, mas você colocaria aqui, então ficaria 50 igual a G dividido por 4 mais o outro G. Então, multiplica por 4, ficaria 200 igual a 5G. Então, G vai ser 200 dividido por 5. G é 40. Certo? Então, se fosse pedido garimpeiros, por exemplo, né? É isso. Eu substituí porque, primeiro, foi dado um total, e a partir desse total me perguntaram a quantidade de uma das variáveis. Veja que eu jamais poderia fazer uma conta desse tipo, né, descobrir o valor do I ou o valor do G, se não me fosse dado outra informação. A outra informação que foi dada foi justamente essa. Né? 1 para 4. Quer dizer que a razão entre I e G é 1 quarto. Aí desse valor é que eu substituo na outra equação. Mas, como Ah, eu falei, entendi. depende do que foi pedido. Ok. Então, vamos lá mais um aqui.
Então, como eu falei, ó, duas questões, né? Só falando de razão e proporção. É claro que você também tem que entender de equação para manipular as equações que aparecem aí, mas duas questões de razão e proporção. Se você sabe o que é, faz, né, bem fácil, assim, a menos de interpretação de questão, lógico. Então, vamos lá. Questão 29 diz o seguinte: um órgão ambientalista observou que um grupo de garimpeiros ilegais estava desmatando o equivalente a 300 campos de futebol em 30 dias, né? Então, 300 campos de futebol em 30 dias. Após uma campanha de fiscalização, o grupo de garimpeiros se reduziu a 2/3 do número original. Admitindo que os garimpeiros restantes, após a campanha de fiscalização, mantiveram o mesmo ritmo de desmatamento de antes, o tempo em dias que eles levarão para desmatar o equivalente a 300 campos de futebol novamente será o quê? Então, veja, ele deu, vou colocar aqui, área, são uma medida aí imaginária, né? Campos de futebol. Ele deu uma quantidade de dias iniciais, né? E deu uma quantidade de garimpeiros. E ele não falou quanto era, né? Tá? Não falou quanto era, só disse que tinha essa quantidade, chamada de X. E ele falou que depois essa quantidade foi reduzida, né? Aqui, ó. Reduziu a 2/3 do original. Então, se eu tinha X antes, 2/3 do original vai ser 2/3 de X. 2/3 de X. Aí, ele está perguntando o seguinte: admitindo que os garimpeiros restantes, após a campanha de fiscalização, mantiveram o mesmo ritmo de desmatamento, o tempo em dias que levaram para desmatar 300 campos de futebol será, né? Então, você tem aqui a mesma área que ele quer saber e eu quero descobrir a quantidade de dias aqui. Aqui, ou seja, essa parte aqui não precisa, a gente não vai fazer conta com ela, né? É só para manter a mesma ideia aqui, né? O mesmo trabalho que eles vão ter, eu quero saber a quantidade de dias já que foi reduzido. Então, veja, a gente está falando aqui de grandezas proporcionais. Né? Grandezas são proporcionais. A quantidade de dias e a quantidade de garimpeiros. Observe que a quantidade de dias e a quantidade de garimpeiros são grandezas inversamente proporcionais. Não é? Porque se você aumenta a quantidade de garimpeiros para fazer o mesmo trabalho, então eles vão fazer em menos dias, né? Certo? Então, se você, no caso aqui, diminui, como é o caso da questão, então a gente vai ter provavelmente um aumento na quantidade de dias, certo? Geralmente aparece muito isso nos livros, né? Se você coloca uma seta indicando aqui a variação, né? Por exemplo, aqui eu estou indicando que diminuiu, tá? Então, a seta da outra quantidade, já que é inversa, tem que ficar contrário. É assim que a gente coloca. E aí a gente monta uma conta. A conta é 30 sobre y vai ser igual. Aí, vamos lembrar, essas quantidades são inversamente proporcionais. Então, se a fração aqui é 30 sobre y, a quantidade correspondente tem que ser inverso, né? Tem que ser inverso. Então, vai ser 2x sobre 3 dividido pelo x. Aí é que tá, né? Não foi dada a quantidade de garimpeiros, tá vendo? Eu chamei de x. Você poderia ficar preocupado em pensar que deveria saber essa quantidade aqui.
Mas veja que ela nem vai importar, porque na nossa conta ela vai se cancelar, né? Porque essa conta aqui desse lado vai ficar 30 sobre y é igual, vamos colocar aqui o 2/3 na frente, e vai ficar x dividido por x. Aí cancela. Ou seja, 30 sobre y é igual a 2/3. Certo? E aí você multiplica aqui meio pelos extremos, né? Multiplica cruzado. Então vai ficar 900. Desculpa, 900. Ó. 90. Né? É 30, né? 300. Estava olhando para cá. 30 vezes 3, né? 30 vezes 3, 90, igual a 2y. Ou seja, 2y vale 90 e, portanto, y vale 45. Que é 90 dividido por 2. Então, você tem 45 dias. Se você coloca 2/3, reduz em 2/3 a quantidade de garimpeiros, você vai precisar de, se antes era em um mês, né, agora vai ser 45 dias. Que é bem lógico se você for pensar nisso, né? Porque se você diminuiu 1/3 da quantidade de garimpeiros, você tem que aumentar... Ah, não seria, né? Eu já ia falar besteira aqui. Porque na minha conta aqui de cabeça ia sobrar só 10. Ok, então a conta é essa, né? Ok? Então, aqui é uma regra de 3 tradicional, né? Tradicional. A quantidade de garimpeiros era correspondente aos 30 dias, foi reduzida a 2/3. Então, você forma dessa forma, você coloca dessa forma aqui, regra de 3 simples. 3 sobre y, aí lembrando, grandezas inversamente proporcionais, se aqui você colocou nessa posição, 30 dividido pelo y, a outra fração tem que inverter. 2/3 de x sobre x. Aí você cancela, dá só 2/3 e faz aqui, multiplica meio pelos extremos. Conta de regra de 3. Alguma dúvida aqui nessa parte? Não, professor. Ok. Então, vamos para a próxima questão aqui. Vamos lá. A questão 30, a gente vai ter um desenho, né? Eu falo aqui em retângulo. Então, ele diz, um cartógrafo deseja representar a área desmatada por garimpos ilegais em uma terra indígena. Observando que a área tem a forma retangular, ele conclui que o comprimento da região desmatada é 4 vezes a largura da mesma e que o total desmatado foi de 256 hectares. Então, vamos lá. Ele está dizendo que foi observada uma área retangular. Vou tentar desenhar mais ou menos do jeito que ele está falando, né? Então, aqui está a área retangular. Então, vamos chamar de L a largura e C o comprimento. Ele informa para a gente que... Onde é que está aqui? Aqui. Ah, lá. Aqui, né? O comprimento... ele é 4 vezes a largura. Certo? Então, você tem que C, que é o comprimento, vai ser igual a 4L. Então, aqui é a largura e o comprimento seria essa parte, essa medida aqui. Vamos colocar aqui 4L. Então, aqui é L e aqui é 4L. E ele diz que essa área aqui é de 256 hectares. HA. Muito bem. Então, temos aí um probleminha para resolver. Essa largura a gente consegue resolver encontrando a área, né? Mas
Vamos lá. Resolvendo aqui com a área. Mas vamos ver o resto da questão. Sabendo que 1 hectare é 10.000 metros quadrados e que a representação será feita numa escala de 1 para 10.000, as dimensões representadas no desenho do cartógrafo terão largura e comprimento em centímetros, respectivamente iguais a. Ok. Então, a conta fica muito direta, né? Vamos encontrar vamos lá. Vamos encontrar a área, tá certo? A área de um retângulo é o comprimento da base vezes a altura. Então, vai ser o comprimento vezes a largura, tá certo? Ou seja, vai ser 4L vezes L novamente. O comprimento é 4L e a largura a gente está chamando de L. Ou seja, aqui a gente tem que a área vale 4L ao quadrado. A área a gente conhece, né? Que é 256. Vamos fazer... Desculpa, tá? Vamos fazer logo a proporção que ele está falando, né? Vamos lá. 1 hectare... 1 hectare... Tem alguém com o microfone ligado. É 10.000 metros quadrados, né? Aí ele diz que cada centímetro, né? Porque você vai ter uma proporção dada em centímetros quadrados, né? De área, de 1 para 10.000. Então, cada centímetro quadrado vale 10.000 também. Não é isso? Porque ele está dizendo que a proporção é exatamente essa, né? 1 para 10.000. Que medida você está colocando lá no desenho? Centímetro. Então, vai ser 1 centímetro, está representando, 1 centímetro quadrado, está representando 10.000 metros quadrados. Né? Então, está aqui. Ou seja, a conta, na verdade, se você está descobrindo aqui que você vai ter essa área em hectare, né? Então, você vai ter a área no desenho sendo a mesma, né? Em centímetros quadrados, porque a proporção fica a mesma, tá vendo? Se 1 hectare é 10.000 metros, e eu estou considerando uma proporção no desenho, né? Vou ter o meu desenho lá, e cada centímetrozinho quadrado é 10.000 metros quadrados. Então, cada centímetro que eu estou colocando, na verdade, no meu desenho, equivale a 1 hectare, né? A moral da história é essa aqui. Então, para você descobrir o que ele está pedindo aqui, as dimensões que vão aparecer no desenho, a largura e o comprimento, em centímetros, basta você resolver a conta direto, né? Só que no lugar de considerar o hectare, tá? No desenho vai aparecer centímetros quadrados. Né? Então, a área é 256. Agora aqui, no desenho, tá certo? Vou separar aqui. O que eu vou escrever de verde aqui vai ser a área no desenho, tá certo? 256 centímetros quadrados. Essa é a área que vai aparecer lá no desenho. Então, você faz a conta direta. Aqui vai ficar 4L ao quadrado. L ao quadrado é 256 dividido por 4. 256 dividido por 4 dá 64. Vamos verificar aqui, né? 256 por 4. Vai dar 6. 6 vezes... É isso mesmo, né? 6 vezes 4 vezes 4. Sobra 1 aqui. 16 por 4 dá 4. Então, L ao quadrado vale 64. Se L ao quadrado vale 64, é porque L vale 8. 8. E, finalmente, se o L vale 8, o C não vale 4L? Se o C vale 4L, então 4 vezes 8, 32. Então, você vai ter 8 centímetros e 32 centímetros.
lá no desenho. Ok? Então, por isso aqui, né? 8 centímetros, né? Já é marcar metro aqui. 8 centímetros e 32 centímetros. Ok? Então, tem uma informação bem interessante aqui, né? A jogada aqui de entender. Né? Essa é uma questão que pode confundir bastante, né? Porque se você não entende bem a relação, essa relação aqui de escala, né? O que é que tem a ver essa relação de escala com a relação de hectare e metro quadrado, né? Você vai se enrolar aqui e não vai conseguir fazer essa questão, tá vendo? Então, tem que tomar cuidado com isso também, certo? Então, aqui, 1 para 10.000, então eu sei que 1 hectare também está para 10.000. O que é que eu quero com esse 1 para 10.000? O que é que significa esse 1 para 10.000? É 1 centímetro para 10.000 metros. Então, se eu sei que é 1 centímetro para 10.000 metros, e eu sei que é 1 hectare, de verdade agora, né, no mundo real, sem ser no desenho, é equivalente a 10.000 metros, então é porque no meu desenho, no desenho do cartógrafo aí, 1 centímetro quadrado equivale a 1 hectare. Então, basta eu descobrir o L aqui, dado, né? A área vai ser a mesma, né? Em centímetros quadrados. Tá certo? A mesma que eu falo fazendo a escala, né? Então, você tem essa área de 256 hectares e lá no desenho vai aparecer uma área de 256 centímetros quadrados, certo? Então, a proporção permanece, porque a escala conserva, né? A largura aqui, se aqui é L, aqui vai ser a mesma quantidade, 4L, tá? Só que dividido proporcionalmente. E aí você consegue fazer a conta, né? Com centímetros quadrados no lugar de hectare. Sim, e é claro, né? Também tem que lembrar disso. Você tem que lembrar que um retângulo, para você calcular, você faz base vezes altura, ou seja, comprimento vezes largura aqui no caso. Tá? Então tem toda essa interpretação aí. Então essa questão, eu pelo menos considero ela bem razoável. Né? Você tem que estar realmente treinando esse tipo de questão para fazer. Certo? Aí ficar aqui se enrolando. Ok, alguma dúvida aqui? Não. Então vamos passar para a próxima. Ah, sim, essa questão aqui eu vou precisar olhar no texto. Aí, como vocês não estão vendo o texto, eu vou fazer o seguinte. Eu vou colar aqui, tá certo? A figura, só um momento, porque vai precisar aqui do texto. Vocês não vão ver nada aqui do que eu estou fazendo, mas eu só estou... Vou pegar a figura aqui e colar lá no aplicativo. Ele diz que é o texto da figura 2, a figura do texto 2 aqui. Um momento, vamos lá. Aqui. Ver se eu consigo colocar aqui do lado, tá certo? Ver se ela aparece aqui. Pronto. Ficou bem grandão agora. Vou diminuir um pouquinho, que é para a gente conseguir ver ele.
Ok, está aqui o gráfico, tá certo? Então, o texto 2 é esse gráfico aqui que ele está falando. Eu vou colocar aqui nas perguntas. Vai ficar um pouco pequeno, mas para não ficar diminuindo e aumentando direto, eu vou ler aqui e a gente olha para o gráfico, tá certo? Pronto. Então, ele diz, analisando o gráfico do texto 2, que é esse gráfico que a gente acabou de ver aí, a única afirmação correta é... Bem, aí... essa questão é muito direta, é muito simples, porque é só você olhar aqui o gráfico e ver se a afirmação que ele está falando aí é correta. Por exemplo, a letra A diz, em todas as regiões, os percentuais são menores que 40%. Aí você vai lá no texto, e de cara aqui você já tem 54%, né? Não sei nem qual é a região, mas vamos colocar aqui para ver completo. Norte. Então, já é falsa, né? Não é essa informação que você quer. Então, falsa. A diferença entre os percentuais referente à região sul e sudeste é maior do que 5%. Então, o que é que você vai fazer? Ver a diferença do percentual entre sul e sudeste e ver quanto é que dá, né? Se der maior do que 5 é verdade, se não, não é. Vamos lá. Coloca aqui na questão, na figura. Sul e sudeste. Bem, claramente você está vendo que aqui vai dar 4, né? Porque aqui tem 10 e aqui tem 6. 10 menos 6 dá 4. E 4 é claro que não é maior do que 5, é menor do que 5. Então, essa informação também é falsa. O percentual entre a região norte é maior do que a soma dos percentuais das demais regiões. O percentual referente à região norte é menor do que a soma dos percentuais das demais regiões. É só olhar, né? Precisa somar nessa questão? É claro que não. Tudo não tem que dar 100%? Então, é claro que se eu somar essa quantidade aqui, vai dar menor do que 50%. Aqui eu já tenho 54%. Então, aqui só pode dar 46%, né? Então, o percentual da região norte, na verdade, é maior do que a soma de todas as outras regiões. Maior e não menor, como foi afirmado. Então, essa informação também é falsa. E, consequentemente, por exclusão, você tem que... A questão correta, com certeza, é a letra D. Tá? Isso é bem direta, né? Só olhar que você consegue fazer. Mas só para complementar, vamos ler aqui o que é que está dizendo. O percentual médio das terras indígenas regularizadas nas 5 regiões é de 20%. É claro, né? Você tem 5 regiões. Quando você somar os percentuais, tem que dar 100%. A soma das 5, né? Então, se você dividir 100 dividido por 5, dá 20. Tá? É a média. Isso aí é bem direto. Se você vai olhando as informações e retirando as falsas, né? É bem direto. É mais direto ainda. Não precisava nem fazer essa conta. Só falei para complementar. Então, vamos ver a questão 32. Questão 32, ele já dá aqui a figura e diz o seguinte. Um internauta encontrou no site Fundo Brasil o convite para fazer doações mensais e ajudar os povos indígenas. A figura 1, que é essa figura aqui do lado, mostra o convite com possíveis valores de doação. O internauta deseja doar um total de R$ 540 com a menor mensalidade possível ao longo do maior número de meses e ainda de modo que não ultrapasse mais de 12 meses. Mais do que 12 meses, não pode ultrapassar.
Para atender todas as condições, o internauta deve escolher fazer a doação no valor de. Ok. Então, vamos lá. Ele tem um dinheiro que quer doar, que é R$ 540. Ele quer dividir em parcelas de menor valor possível, né? Menor valor, e de modo que se estenda por um prazo maior possível dentro de 12 meses. Então, é claro que o maior, se ele quer o maior número de meses possível e não pode passar de 12 meses, então a melhor quantidade que você vai ter é quando atingir 12 meses, né? O problema é que você não sabe se 12 divide esse valor. Aí você vem aqui e divide por 12. Dividir por 12. Por 12 aqui vai dar 4. 4 vezes 12 dá 48. 48 menos 54 vai dar 6 aqui. Coloca 0, então. E 5. 5 vezes 12 dá 60. Ok, então, está aqui o valor. O melhor valor possível é esse, R$ 45. Certo? Então, está aqui. É bem direta também essa, né? Só questão de interpretar, né? Questão de interpretação. Com o menor valor possível ao longo do maior número de meses e de modo que não ultrapasse 12 meses. É claro que se você olha para cá, o menor valor que aparece é 30. Mas se você dividir 540 por 30, é claro que vai dar maior do que 12, né? Aqui vai dar 1. Então vai sobrar aqui 24. Baixa o 0 aqui. 24 por 3 dá 8. Então, ó, 18 meses, né? E não 12. Porque não pode passar de 12 meses. Então, ó, já era isso mesmo. Tá? Você ficaria tentado aqui dizer que é 30? Ficaria errado. A informação de não poder passar de 12 meses foi crucial aqui. Você dividiu por 12. O problema é, se esse valor aqui você não conseguisse dividir por 12, né? Sobrasse aqui algum resto. Mas como não sobrou, as parcelas de R$ 45, a divisão deu exata, quer dizer que as parcelas vão caber direitinho aqui, né? 12 parcelas de 45. Certo? Ah, bem direta também essa daí. Né? Professor, Oi, pode falar. você pode explicar por que a gente dividiu por 12? Então, a dica está na própria questão. Tá? Você tem outros caminhos para fazer, né? Você poderia ir testando esses valores aqui e ver o que é que se encaixava melhor, né? Por exemplo, divide por 30. Como eu fiz a conta agora, deu 18. Então, passou de 12. Então, não é o ideal, porque tem que ser no máximo 12. Aí você dividiria por 45. Aí você veria que 45 divide e dá exato. Então, os 45 cabem exatamente dentro dos 12. Então, o correto é 45. Precisa testar o 60? Não, porque 60 já é maior do que 45. Com 45 a conta já deu certo, né? Então, não tem o que fazer. Vamos lá. Por que eu escolhi dividir por 12? Tá? Talvez seja essa a pergunta. A dica está na questão. Ela quer, a pessoa aqui, né, o internauta, aliás, ele quer o menor valor possível, né? Mas ao longo da maior quantidade de meses. É claro, se você coloca um valor menor, para dividir, as parcelas vão ser divididas, vão ter mais quantidade de parcelas, né? Lógico. Mas o que deu a dica aqui da questão foi que não pode ultrapassar 12 meses. Então, se não pode ultrapassar 12 meses, a maior quantidade de meses possível que você tem é 12. Aí por isso que eu coloquei logo dividido por 12 e deu 45. Então, só pode ser o correto 45. Né? Tá certo? Se você dividir por 30, passa de 12. Então, quando você dividir por 45, vai dar exatamente 12. O menor valor possível, para encaixar certinho nos 12 meses, é 45. Tá? Eu dividi por 12 por isso. Entendi, obrigado. Ok.
Essas questões aqui são questões mais de interpretação, né? Essa 31 e 32. Basicamente é isso. Você olhar para a figura e conseguir interpretar. Isso é uma habilidade que você tem que ter também, né? Dentro de matemática. Olhar gráficos, olhar informações e conseguir interpretar aquelas informações e dar um resultado para resolver o problema. Isso faz parte também. Muito bem. Aí, aqui tem uma informação sobre o texto 1. Ok, mas ele não pede para ler lá o texto 1, né? Então, vamos só saber como é. No texto 1, cerca de 2.000 índios vivem na terra indígena Alto Rio Guamá. A representação desse mesmo quantitativo em notação científica, olha a notação científica aparecendo aí, é dada por... Então, vamos lá, vamos lembrar o que é notação científica. Notação científica é uma forma de você escrever um número, tá certo? Para que serve? Bem, serve quando você quer expressar números muito grandes ou números muito pequenos. Porque imagine só, você fazer conta com números muito grandes ou números muito pequenos, né? Na casa assim de milhões, bilhões e assim por diante. E tem que fazer soma com essas contas, multiplicar, né? Conta com esses números, né? Multiplicar, dividir, por exemplo, como a gente fez naquela primeira questão. Então, é claro que se você tiver uma maneira de expressar números muito grandes, né, de uma forma mais curta, facilita. E uma maneira de você fazer isso é usar notação científica para expressar números que têm, vamos dizer assim, são números grandes que têm muitos zeros, né? Tá? Que você pode multiplicar, que são, na verdade, números que você pode interpretar eles multiplicados por 10, 1.000, né? 1 milhão e assim por diante. Ou dividido, né? Dividido por 10, dividido por 1.000 e assim por diante. Então, notação científica é você escrever um número real x dessa forma aqui. Aqui você vai colocar um número A, certo? Vezes 10 elevado a um expoente k qualquer. Esse k, ele vai ser um número inteiro. Tá certo? É claro que vamos tirar o zero aqui, porque se for 10 elevado a zero, dá 1, né? Então você não está fazendo muita coisa aqui. Além disso, esse A, ele tem que estar entre 1 e 9. Por quê? Porque se for igual a 1, vai ficar o próprio 10 elevado a k. Se for igual, né? Desculpa, menor do que 10, né? Menor estrito. Você pode pegar qualquer número de 1 até antes de 10, né? Você não pode pegar exatamente o 10, tá certo? Porque se você pegar 10, aqui vai ficar 10 vezes 10 de novo. Então, é só aumentar mais um aqui no K, não é isso? Repete a base e soma o expoente. Então, é só escrever o número nessa forma. Ele está dizendo que o número X que a gente vai pegar aí é 2.000. 2.000. Ele está pedindo para escrever 2.000 em notação científica. Então, basta você lembrar que 2.000, na verdade, é 2 vezes 1.000. E que 1.000, na verdade, você consegue escrever como 10 elevado a 3. Veja que está exatamente nesse formato. O A aqui é 2 e o Kzinho que está aparecendo é 3. Tá certo? O Kzinho que está aparecendo é 3. Então, está aqui. Essa é a forma de escrever em notação científica 2.000. Então, é uma questão que só cobra de você isso, né? Interessante. É só você lembrar o que é uma notação científica que você vai escrever assim. Tá? Veja que não pode ser 20, né? Porque 20 você ficaria 2 vezes 10 ainda. Não pode ser 0,2, porque aqui seria 2 dividido por 10. E não pode ser 0,02, porque aqui seria 2 dividido por 100. Né? Não pode, tem que ser um número assim, ó, de 1 até menor do que 10. Tá certo?
Então, o único número que se encaixa aqui é o 2. Luciano, Oi. Arielison levantou a mão. Você quer perguntar, Arielison? Tá certo. Deixa eu voltar aqui Sim. para ver o chat. Certo. É porque eu olhando lá, não vejo o chat aqui. Não, mas ele levantou a mão aqui. Lá no chat não tinha, não. Sim, porque Posso fazer a pergunta? pode fazer, pode fazer. Se fizesse a anotação científica com a vírgula, daria o mesmo resultado, certo? Bem, você fala com a vírgula escrevendo 2,0 assim? Não, você escrever 2000, colocar a vírgula no final e pulando os zeros. Sim, Até que o resultado entendi, seja menor entendi. que 10. Tá, entendi. Você está falando da maneira como eu interpretei no caso, né? Tá, Uhum. obrigado, viu, por lembrar disso aí. Porque acaba que se tornando até mais fácil para saber o valor. É certo, não, tudo bem. Vamos lá. Eu segui esse caminho porque eu já vim explicando assim, né? Tá. O que ele está falando aí, Adrielson, né? Obrigado, viu? O que ele falou aí é a regra prática, né? Da gente fazer notação científica. Na verdade é isso. Você interpreta 200, tá certo? Como sendo 200,0. Você não está alterando nada. Desculpa, 200 não, é 2000. Deixa eu escrever aqui. 2000 como sendo 2000,0. Você não está alterando nada. Perceba que você não está alterando nada aqui. Tá. Então, o que ele falou é o seguinte. Quando eu ando com a vírgula nesse sentido aqui, tá? Da direita para a esquerda, observe que o meu número vai diminuindo, né? Se eu ando uma vez, eu vou ter de 2000 vai passar a ser 200. Se eu ando mais uma vez, vai virar aqui de 200, vai andar uma aqui, vai ficar no 20. E se eu ando mais uma vez, vai ficar aqui 2,0. Certo? Muito bem. Veja que eu andei 3 vezes. Mas meu número era 2000. Meu número não é 2. Tá certo? Então, a quantidade de vírgulas que você andou aqui, tá? Na prática, você coloca multiplicando por 10 vezes a quantidade que você andou. Tá? Não tem 3 zeros, né? Perceba que para chegar ao 2 aqui, eu andei uma vez, duas vezes, né? 3 vezes. Andei 3 vezes. Então, fica 10 elevado à terceira. Que é esse mesmo 10 vezes 1000 aqui, ó. Tá certo? 2 vezes 1000 aqui que eu coloquei. Então, na prática, é isso, né? Que você faz. Tá certo? Você faz a conta até ficar esse número aqui, que vai estar de 1 até 10. O que você pode errar nesse tipo de questão é você, vamos supor, andar demais com a vírgula ou de menos, né? Demais, como assim? Se você andar demais com a vírgula, veja, se eu andasse mais uma vez aqui, né? Do 2 eu passaria para 0,2. Eu aumentaria, aqui ficaria elevado a 4. Se 2 é 3, quando eu ando mais um, aumenta aqui para 4. Mas veja que essa forma aqui não serve para anotação científica. Porque o valor tem que estar de 1 até 10, certo? Entre 1 e 10, aliás. Entre 1 e 10. Tá certo? Então, esse número aqui é menor do que 1. Então, ele não serve. Ele aparece aqui, mas isso daqui não é a notação científica. A notação científica é o número entre 1 e 10. Tá? Então, você tem que lembrar disso. Ok. Só para completar, certo, a questão, vamos supor que você tem esse número aqui, ó. Eu quero escrever ele em notação científica. Outra coisa, tá certo? Aqui não tem nada a ver com a questão, só estou explicando como é que faz a conta, aproveitando aí a pergunta de Adrielson. Então, eu andei da direita para a esquerda aqui, tá certo? Veja que o valor do expoente aqui no 10, ele vai cada vez aumentando, né? Vai ficar positivo aqui. Quando eu ando da esquerda para a direita, eu vou deixar esse número entre 1 e 10 aqui de novo, tá? Então, veja,
Quando eu ando nesse sentido, esse número aqui está dividido por uma potência de 10. Então, aqui a potência de 10 vai aparecer. Ela vai aparecer quando você começar a andar aqui, ó. Vai andar uma vez, 2, 3, 4, 5, né? Quando eu andar 5 vezes, essa vírgula vai aparecer aqui, né? Então, esse 0,0005 vai se transformar em 5. Ok. Aí você vai colocar aqui, vezes 10, elevado a quantidade de vezes que você andou com essa vírgula. Só que negativo. Tá? Então, quando eu ando da esquerda para a direita, diminuindo esse número que está aparecendo aqui, inteiro, o expoente aumenta. Quando eu ando da esquerda para a direita, aumentando esse número que está aparecendo aqui, o expoente fica negativo. Tá certo? Então, na prática é isso. Da direita para a esquerda, o expoente vai aparecer positivo. Da esquerda para a direita, tá? O expoente fica negativo. Tá certo? Então, basta você lembrar disso. No sentido que você escreve, né? No sentido que você escreve, da esquerda para a direita, fica negativo. Toda vez vai ser assim, tá certo? De novo, o número tem que estar entre 1 e 10. Se não tiver, não serve para a conta que você quer fazer, de notação científica. Ok, pessoal? Vamos em frente. Ok, professor. Ok, então vamos em frente aqui. Outra questão que ele dá uma tabela. Então vamos ver o que é que tem nessa tabela aí. A tabela 1 mostra o resultado de uma pesquisa de opinião com 35 estudantes, sobre a qual... uma pesquisa de opinião com 35 estudantes sobre qual é o problema mais grave, dentre os destacados no relatório de violência e invasões nas terras indígenas, abordado no texto 1. Escolhendo-se ao acaso uma pessoa desse grupo, a probabilidade, olha só, probabilidade, que essa pessoa tenha opinado por desmatamento, aí você vai lá na tabela onde é que está o desmatamento, está aqui, ó. Essa parte que você vai ver, é de. Então, interessa para a gente desmatamento. Ok. Então, vamos lembrar, ele fala probabilidade aqui. Então, falando de uma maneira bem rápida, o que é probabilidade? Né? Você tem um conjunto maior, onde moram aqui todas as possibilidades. Todas. Então, a probabilidade, o que você quer é saber se desse conjunto aqui que foi dado, você quer extrair uma certa informação. Né? Então, você, do conjunto que foi dado, você quer saber uma determinada característica daquele conjunto, né? Então, você vai fazer uma razão. Uma razão entre o quê? De tudo que foi dado, do que você quer, daquela quantidade que você quer, dividido pela quantidade total que foi dado, certo? Então, escrevendo de uma maneira bem direta, a probabilidade de uma quantidade de algo acontecer, certo? De um total B, então vamos supor que a quantidade que você quer aqui é esse número A. E o total é um número B. É claro que o B tem que ser maior do que A. Então, a probabilidade de você escolher alguma coisa de A é a quantidade A dividido por B, certo? Ou seja, a probabilidade de você ter um evento, né, A acontecendo, tá? É o que você quer que aconteça dentro de todas as possibilidades que foram dadas. Tá certo? Todas as possibilidades. Então, é isso. Aí ele está perguntando, você tem 35 estudantes. Tá certo? 35 estudantes. Então, ele diz o seguinte, qual vai ser a probabilidade que você escolhendo uma pessoa, essa pessoa tenha opinado por desmatamento. Então, você vai escolher entre os 35 alunos,
o B aqui, ó, a quantidade total vai ser 35 alunos. Desses 35 alunos, quantos responderam sobre desmatamento? Então, tá aqui, ó, essa quantidade aqui dá 3 mais 8, 11. 11. Tá certo? Então, dos 35 alunos, o Bzinho aqui vai ser 35 alunos, é o total, 11 opinaram sobre desmatamento. Então, a probabilidade de alguém falar sobre desmatamento vai ser a quantidade de pessoas que falaram sobre desmatamento, que é o que você quer, não é isso que ele quer? Ele quer a pessoa que falou sobre desmatamento. Desmatamento falaram 11 pessoas. Então, você vai dividir a quantidade das pessoas que falaram sobre o que você quer, dividido pela quantidade total de pessoas que tinha. Então, essa é a probabilidade de você escolher uma pessoa que falou sobre desmatamento. 11 em 35. Tá certo? Que vai dar aqui letra A. Então, é isso aí. Então, quando uma pessoa diz que você tem... Eu vou chutar, tá certo? Eu não sei se é esse o número, não. Que você tem uma chance em 50 milhões de ganhar na Mega Sena, né? Porque o universo de possibilidades de você preencher um cartãozinho daquele, né? De quantidade de resultados de aparecer na Mega Sena é 50 milhões. Dessas 50 milhões de possibilidades, você vai ter só uma chance, tá certo? Então, um conjunto de 50 milhões, você tem um para escolher. Né? E, bem, basicamente isso. Eu ia fazer mais comentários, mas aí precisa de mais coisa para falar. Como o que interessa para vocês, as questões de probabilidade que aparecem nessa prova, né? Vamos pensar na prova. Né? As questões que aparecem nessas provas, geralmente é isso, né? O que basta você saber de probabilidade é probabilidade, na conta prática que eu estou falando, é a razão entre o que eu quero, tá? Dividido pelo que eu tenho que foi dado, né? Tá? Basicamente é isso. Eu quero que aconteça um evento A. Qual a probabilidade de acontecer um evento A? Bem, todas as possibilidades de evento tá aqui, ó. É a quantidade B. Então, eu faço A dividido por B. Então, nesse caso aqui, o evento seria desmatamento. Quantas pessoas escolheram desmatamento? 11. Então, a probabilidade de você encontrar aí uma pessoa que falou sobre desmatamento vai ser das 11, vai ser 11 dentre as 35 que você tinha. Certo? Então, essa é a probabilidade. Então, aqui, veja só, a questão é bem simples, é bem direta, ok? Mas se você não souber o que é probabilidade, não vai sair do campo, né? No máximo, você vai tentar dar um chute aí. Ok. Vou passar, né? Tem alguma dúvida aqui? Deixa eu voltar no... Ok. Euder, agora que levantou a mão. Isso. É porque lá eu fico vendo só minha tela, sabe? Aí eu agora prestei atenção no barulhinho que faz, aí eu voltei aqui, sabe? Só Henrique que tinha feito um comentário em valor do percentual, mas não foi pergunta, não. Foram comentários na medida que você ia explicando. Aí Eu queria dar a próxima... Sim, pode falar, irmão. Eu estou dizendo só Helder que levantou a mão, mas baixou. Não sei se ele ainda quer perguntar. Tá certo. Então, vendo aqui o comentário aqui de Henrique, né? Daria aproximadamente 31,8. Se você divide por cento, você vem aqui, né? E divide, né? Você vai ter... Bem, eu vou fazer sua conta aí, né? Aproximadamente 0,31,8, né? Tá? Seria isso daí. Pela sua conta você está falando, tá certo? Então, isso daqui é 31,8%. Probabilidade, muitas vezes a gente fala assim também, né? Em porcentagem. Porque, é claro, né? O B é o 100%. O B é o 100%. E o A
Se o B é 100%, o A vai dar uma porcentagem dentro daquele 100%, né? Toda vez é assim. Probabilidade, veja, o B sempre é maior do que A, né? O B sempre é maior do que A. Então, a probabilidade sempre vai estar, né, de 0 até 1. É claro, 0 é se não tiver chance nenhuma de acontecer, se o A for 0, e 1 é se com certeza vai acontecer, né? Tá certo? Com certeza vai acontecer. Então, se você sabe um evento certo, né? Então, não tem nem graça, né? O A vai ser igual a B. Muito bem. Ou outra forma de ver, você vai ter sempre, né? De 0 até 100%. Nunca passa de 1. E uma coisa interessante é que, se você observar, né? Se você fizer agora a probabilidade de acontecer grilagem de terra, depois a probabilidade de acontecer garimpo ilegal, depois a probabilidade de acontecer contaminação de rios, e você somar todas essas probabilidades, adivinha quanto é que vai dar? Tem que dar 1, né? E vai ficar exatamente o 35 por 35. Tá? Então, é claro, as probabilidades, quando você somar tudo, tem que dar o espaço todo. Então, tem essas propriedades aí. Ok, vamos para a questão 35, então. Já que Helder baixou a mão. Né? Então, a questão também é uma questão de... não, ele só dá uma figura aqui. Né? Só dá uma figura. Uma figura com 10 troncos. Então, a figura 2 mostra 10 troncos de madeira. Hipoteticamente idênticos. Então, 10 cilindros, vamos lembrar, vamos pensar assim, né? 10 cilindros. Então, hipoteticamente idênticos em forma de cilindros retos, empilhados, cuja medida do diâmetro e a altura são respectivamente. Então, vamos lá, já vamos colocando aqui. Então, você tem a medida do diâmetro, vamos chamar de D, é 20 centímetros. E ele diz que a altura, vamos chamar de H, é 1 metro. Ok. Considerando π igual a 3,14, o volume de madeira em metros cúbicos correspondente a todos os troncos, ou seja, aos 10 aqui, a todos os troncos empilhados é de, né? Vai ter aqui. Então, você tem 10 troncos. Você quer saber o volume total. Eu só preciso fazer o volume de 1, né? O volume total vai ser o volume de 10 cilindros, né? Deixa eu colocar assim, o V de volume do cilindro. Muito bem. Como é que eu calculo o volume de um cilindro? Vai ser a área da base vezes a altura aqui. Certo? Então, você vai ter uma áreazinha aqui na base e vai multiplicar pela altura. Então, o volume do cilindro vai ser a área da base vezes a altura, que é o Hzinho aqui que foi dado. Muito bem. Esse cilindro, a base, ele é um cilindro... Tá, já ia falar mais coisas, né? Porque, na verdade, um cilindro não precisa ser... A base não precisa ser uma circunferência, né? Porque, como vocês estão vindo do ensino fundamental, né? Vocês vão entrar no médio. Então, para vocês, a base sempre vai ser algo... Vai ser um círculo sempre, né? Vai ser sempre uma circunferência aqui. Tá? Mas um cilindro não necessariamente tem base circular, né? Pode ser qualquer coisa assim. Tá? Vamos lá. Tá, mas vamos... Tá, tem base circular. Ok. Como é que eu calculo essa base, então? A área da base. A área da base. Se é uma circunferência, a área, então, vai ser o quê? Π vezes o raio ao quadrado. Aí você pensa, bem, mas ele não deu raio nenhum, né? Ele falou em diâmetro e altura. Aí tem que saber, né? Você tem que saber que
Já que ele deu o diâmetro, o raio vale metade do diâmetro. Você tem uma circunferência, tá? Aí você tem um diâmetro. O que é o diâmetro, né? Essa é o comprimento dessa corda aqui, que divide exatamente em duas partes aqui o círculo, né? E o raio vai ser exatamente metade desse comprimento, né? Ou seja, vai ser a distância do centro para qualquer ponto na circunferência. Então, o raio, se esse tamanho todo é o diâmetro, o raio é essa quantidade aqui. O raio é o diâmetro dividido por 2, é metade do diâmetro. Se o raio é metade do diâmetro e o diâmetro vale 20, o raio só pode valer 10, né? Centímetros. E aí você tem tudo que precisava para fazer a área, tá certo? Com um pequeno detalhe aqui, porque essa medida aqui foi dada em metro, né? E o diâmetro foi dado em centímetros. Então, aqui o raio você encontra em centímetros. Mas aí, você sabe que 1 metro vale 100 centímetros. Tá certo? Então, se você quer 10 centímetros, você pode fazer regra de 3, lógico, né? Mas basta que você divida essa quantidade, então, por 100, né? Porque se 1 metro vale 100 centímetros, então 1 centímetro é 1 metro dividido por 100. Tá certo? Faço 100 dividindo aqui. Então, se aqui eu tenho 10, para transformar em metro, eu divido por 100. 10 dividido por 100 vai dar 1 sobre 10 metros. Tá certo? 1 sobre 10 metros. Então, a medida do raio vai ser π vezes 1 sobre 10 quadrado. Ou seja, vai ser π vezes 1 sobre 100, né? 1 sobre 100. Porque 1 ao quadrado é 1 e 10 ao quadrado é 100. Então, a área da base é π dividido por 100. Essa é a área da base. Muito bem. Se eu sei a área da... Oi? Bruna tinha levantado a mão, não sei se ela ainda quer perguntar, e Helder colocou no chat que não tinha entendido, mas aí seria bom ele especificar que parte, por exemplo, da questão ele não entendeu, enfim, né, o que especificamente ele precisa que retome. Uhum. Então, eu não entendi. Ele está pedindo para repetir. Ok, eu vou repetir. Deixa eu voltar aqui agora. Vamos lá, só um momento. Pronto, vamos voltar aqui, tá certo? Você quer esse volume aqui, de 10 cilindros, né? Dos 10 cilindros. Então, para você saber esse volume total, você só precisa encontrar o volume de 1, concorda? Porque se você encontrar o volume de 1, para você encontrar o volume total, já que são 10, você multiplica por 10. Ok? O problema é encontrar o volume do cilindro. Aí vamos lembrar. O que é o volume do cilindro? Você vai fazer a área da base, você vai pegar essa base aqui, essa área aqui, tá? E multiplicar pela altura, né? Deixa eu desenhar o cilindro aqui do lado, porque senão vai ficar ruim. Então, você tem uma certa base do cilindro. Tá certo? Então, você vai ter essa área da base aqui, A, e vai multiplicar pela altura. Pronto, esse é o volume do cilindro. Área da base vezes a altura. Muito bem. A base é um círculo, né? Uma circunferência aqui. Então, basta você saber essa área, porque a altura já foi dada, a altura é 1 metro. Então, a área da base vai ser π vezes r ao quadrado. De onde é que saiu esse π vezes r ao quadrado? É a forma da área da circunferência, tá certo? A base é uma circunferência, eu estou calculando simplesmente aqui a área da base. Então, π vezes r ao quadrado. O r é o raio.
e o raio é metade do diâmetro. Observe que não foi dado o raio, foi dado o diâmetro. Mas se eu sei que o raio é metade do diâmetro, eu pego o diâmetro, divido por 2 e vou ter o raio. Tá certo? Qual é o problema aqui? Se você não observar isso, você vai errar a questão. Porque o diâmetro foi dado em centímetros. Tá certo? A altura foi dada em metros. Você não pode estar fazendo conta multiplicando metros por centímetro sem fazer conversão, né? Então, o diâmetro mede 20, eu dividi por 2, eu tenho 10. 10 é a medida do raio. Só que esse 10 são 10 centímetros, tá certo? Eu quero transformar esses 10 centímetros em metros. Aí você vem e olha a relação. 1 metro é igual a 100 centímetros. Aí você vem e divide por 100. Então, 1 sobre 100 metros é igual a 1 centímetro. É claro, né? Se 1 metro vale 100 centímetros, se você pegar 1 metro e dividir em 100 unidades, em 100 partes iguais aqui, você vai ter uma unidade, né, de centímetro. Tá certo? Muito bem. Só que eu não tenho 1 centímetro, eu tenho 10. Então, o que é que você vai fazer? Multiplica por 10. Ó. Vai ficar 10 sobre 100 é igual a 10 centímetros, que é o que você quer, não é isso? 10 sobre 100 é a mesma coisa de 1 sobre 10. Foi assim que a gente encontrou esse 1 sobre 10 metros. Certo? Não precisa dividir, tá certo? Aqui você pode escrever como 0,1, mas eu não vou dividir, vou deixar como tá, para facilitar a conta. Então, uma vez que eu sei o raio, eu vou saber a área. Basta substituir. Π vezes r ao quadrado. Então, vai ficar π vezes 1 sobre 10 ao quadrado. Então, vai ficar π vezes 1 sobre 100, né? Porque 1 ao quadrado é 1, tá aqui 1. E 10 ao quadrado, 10 vezes 10, 100. Então, a área da base vai ser π vezes 1, que é π, dividido por 100. A área é essa aqui, ó. Agora sim, ó. Metros quadrados. Ok? Então, essa é a área da base. Área da base. Então, agora, eu vou usar essa fórmula aqui. Já que eu sei a base. Então, o volume, vou escrever em vermelho aqui que é para destacar. O volume do cilindro vai ser a área da base. A área da base vezes a altura. A altura vale 1. Então, o volume do cilindro é π sobre 100 mesmo. Só que aqui era metro quadrado, aqui é metro cúbico. Logo, quem é o volume total? O volume total, que é esse V aqui, ó, lá do começo, você acabou de encontrar o volume de um cilindro. O volume total são 10 cilindros. Então, o volume total vai ser 10 vezes π sobre 100. E aqui vai ficar, então, π sobre 10 metros cúbicos. Aí você olha aqui na resposta, não tem nenhum, né? Aí vamos usar a ideia aqui que a gente falou agora há pouco. Ele deu essa aproximação, você está dividindo por 10, quando estão ouvindo? Agora sim.
Tá, eu acho que foi o fone de ouvido aqui que deu defeito. Ok. Vamos lá. Sim, deixa eu voltar aqui agora, então. Então, voltando aqui. O volume que a gente encontrou foi π sobre 100, tá certo? É um cilindro só. O volume total que a gente quer são 10 cilindros. Então, você vai multiplicar por 10. Então, fica π dividido por 10. E aqui, tem duas maneiras de interpretar, né? Eu fiz dessa forma, colocando 10 aqui, multiplicando, vai ficar negativo, né? Assim, quando a gente coloca aqui o que está dividindo no numerador, ele fica elevado a menos 1, tá certo? E multiplicar por 10 elevado a menos 1, basta você andar uma vírgula para a esquerda, né? Então, eu andei aqui, ó. Estava aqui depois do 3, coloquei à frente do 3, então fica 0,314, tá certo? Daqui já dá para ver a resposta. Se você não gosta de fazer assim, não entende, basta você lembrar, tá? Basta você lembrar que toda vez que você divide por 10, você anda com a vírgula para a esquerda, né? Se você multiplica por 10, você anda com a vírgula para a direita. Se você você divide por 10, você anda com a vírgula para a esquerda. Então, se estava aqui no 3, você vai colocar uma vez, né? Você anda com a vírgula uma vez, ele vai ficar à frente do 3 aqui. Certo? Então, o volume é esse aqui. Metros cúbicos. Que deu esse valorzinho aqui. Né? Ok, pessoal? Então, essa questão aqui, ela é difícil, né? Ela não é uma questão fácil para quem não está por dentro dessas fórmulas. Então, você teria que saber aqui a fórmula do cilindro, que para saber a fórmula do cilindro, você tem que saber a fórmula da área de uma circunferência, né? A área de um círculo aqui. Tá certo? Teria que saber também que o raio é metade do diâmetro, e aí você começa a fazer a conta. Então, basicamente, o que a gente fez aqui foi usar duas fórmulas, né? A fórmula de como é que calcula a área de circunferência, para colocar aqui na fórmula de como calcula o volume de um cilindro, tá certo? Mas aí tem que saber, né? Isso aqui não tem outra forma de você fazer essa conta sem ser usando essas fórmulas, né? Você não vai conseguir fazer, tá certo? Aqui não é só interpretação, não. Aqui realmente você tem que saber o conteúdo, tá? Então, treinar essas fórmulas aí é fundamental. Senão, a questão dessa aí você vai ter que pular, infelizmente. Ok? Conseguiu entender agora? Quem estava com dúvida? Porque eu fui fazendo aqui apertado também, né? Ficou meio atrapalhado. Deixa eu voltar aqui, que eu não... Ok? Vi um sim aqui, então vamos em frente. Não sei se esse sim é quando eu perguntei se estava me ouvindo, né? Então... Isso, foi na hora que você ligou, ligou não, né? Que deu certo o som novamente. né? Então, vamos em frente aqui. Ok, aí vamos ver mais. Termina de 9h30, né? Vamos só verificar, ver aqui mais uma. Essa daqui, porcentagem novamente. Vamos ver essa daqui, tá certo? Para ver uma questão diferente, porque senão vai ficar só porcentagem. Já que eu fiz essa dali que tinha a ver com geometria, vamos fazer essa também. Bem, aqui já aparece um triângulo retângulo, né? Triângulo retângulo, você vem logo, lembra logo do teorema de Pitágoras. Vamos ver se é isso, né? Diz assim, questão 37. Um guarda florestal responsável por finalizar uma determinada área de preservação ambiental identificou as medidas dos lados AC e BC do triângulo ABC. Então, ele conseguiu, de alguma forma, ver que de A até C, que no caso aqui é a cabeça dele, tem 10 metros, e conseguiu ver que de B
para C, que seria essa base aqui, né, mais ou menos da altura da cabeça dele, né, perpendicular ao A, tem 8 metros. E ele considerou aqui, né, como também o ponto A, considerando o ponto mais alto de uma determinada árvore. Tá? Então, vamos lá de novo. Ele conseguiu, né, identificou as medidas AC e BC do triângulo ABC e A sendo o ponto mais alto da árvore, né, que ele está observando, conforme está aqui na figura 3. Aí ele diz assim, sabendo que o guarda florestal tem aproximadamente 1,68 metro, 1,68 metros, a medida em metros de altura da árvore é de... Então, quando ele dá essa informação aqui, é claro que você vai encontrar essa medida. Se você chamar aqui de x, você vai usar o teorema de Pitágoras para encontrar ela. Quando ele dá essa informação aqui, é só para você conseguir completar, né? Até o chão aqui você tem 1,68, tá certo? Metros, que é a altura aqui do guarda. Então, o que tem de importante nessa questão é saber essa medida desse x aqui. Aí você usa o teorema de Pitágoras. Então, o teorema de Pitágoras, ele diz o quê? Toda vez que você tiver... Deixa eu ver. Aqui não tem como desenhar um triângulo. Vou desenhar aqui. Toda vez que você tiver um triângulo, retângulo, tentar pelo menos desenhar retângulo. Um triângulo retângulo, sim. Aqui vamos chamar de A, B e C. Certo? Toda vez que você tiver um triângulo retângulo, a medida da hipotenusa sendo A, essa outra medida aqui sendo B, e essa outra medida sendo C. Né? Você tem o lado maior, a gente chama de hipotenusa, e os outros lados a gente chama de catetos. Então, o teorema diz que se você faz o quadrado desse número A, que é a medida da hipotenusa, a medida do cateto B ao quadrado, mais a medida do cateto C ao quadrado. Então, veja que aqui no nosso triângulo retângulo, esse Azinho aqui mede 10, a hipotenusa mede 10, né? Isso aqui, olhando ali para o teorema, isso aqui seria o A. Esse aqui seria, no caso aqui, C. E o que a gente quer descobrir está no lugar do B. Aí é só substituir. Então, vai ficar 10 ao quadrado igual a x ao quadrado mais 8 ao quadrado. Ou seja, x ao quadrado é igual a 10 ao quadrado menos 8 ao quadrado. X ao quadrado, então, vai ser 100 menos 64. Ou seja, x ao quadrado vale 36. Se x ao quadrado vale 36, o x, então, vale 6. Essa é a medida do x. 6 metros. Ele está dando a medida em metros. Então, a altura da árvore vai ser... A altura da árvore, vamos chamar aqui de H, maiúsculo assim, vai ser x mais 1,68 metros. Ou seja, a altura da árvore vai ser 6 mais 1,68 metros. Portanto, o H vale 7,68 metros. Então, aqui, letra C. Questão, vamos dizer assim, clássica, né? Essa é uma questão que toda vez que... Acho que praticamente... Oi, pode falar. Esse 10 aí, esse 10 ao quadrado, aí eu posso botar, tipo, maior, né? No primeiro, quando vou calcular assim. Aí que eu não consigo explicar direito. O 10 ao quadrado é a hipotenusa, né? O 10 ao quadrado. Toda vez você tem que ter cuidado com a posição, né?
porque é a hipotenusa ao quadrado, ou seja, a hipotenusa no teorema sempre vai estar aqui do lado esquerdo, o valor dela, ou seja, o valor do lado maior. Vai ser igual, aí aqui você coloca, né? A medida de um cateto ao quadrado mais a outra medida do cateto ao quadrado. A hipotenusa sempre fica do lado esquerdo aqui, sempre fica isoladinho aqui, né? Certo? Então, você olha o lado maior, ela é a hipotenusa. Aí você coloca aqui o valor. No caso aqui é 10, 10 ao quadrado. O que sobrar é cateto, né? Então, você coloca o cateto ao quadrado, aqui, desculpa, x ao quadrado. E o outro, 8 ao quadrado. Como eu quero o x, como eu quero o valor de x, então, esse 8 ao quadrado, que está aqui, aparece ele somando, é só subtrair. Então, ele vai aparecer aqui, 10 ao quadrado menos 8 ao quadrado. 10 ao quadrado, 100. 8 ao quadrado, 64. 36. Raiz de 36 é 6. Então, o x vale 6. X vale 6. Mas isso não é a resposta, né? Porque você ficaria tentado aqui, deu 6, então 6 aqui. A resposta a pergunta que ele tá fazendo é, qual é a altura da árvore? Você não descobriu a altura da árvore, você descobriu a distância desse ponto A, que é a parte mais alta, até esse ponto B, que é a altura da pessoa que está olhando, horizontal aqui. Então, para você saber a altura da árvore, você ainda tem que somar essa altura aqui, que é 1,68. Então, a árvore tem aproximadamente essa altura aqui, 7,68 metros. Ok? Alguma dúvida nessa parte? Não. Samuel levantou a mão. Muito bem, Samuel. Pode perguntar. Ou você quer escrever no chat? Ele colocou ele no chat, perguntou se você poderia liberar o PDF. Aí eu não sei se é isso Posso. falou no chat. Eu mando para quem? O PDF. Eu mando para quem? Eu posso mandar para o pessoal, né? Isso, pode mandar para a Emiliana ou para mim, que a gente encaminha para a equipe postar na sala virtual. É Pronto, porque tá Daniel disse assim, é de uma prova do IF, explicando a Samuel que é de uma prova do IF, a mas prova do ano passado. eles estão pedindo com as notações. Sim, ele está afirmando aqui, né? De uma prova do IF, né? Isso. É a prova do ano passado. Tá, aí esse... Eu acho que ele quer o PDF com a resposta, né? Isso aqui que eu estou fazendo, né? Eu coloco aí. Eu acho que é mando com para as vocês notações mesmo. eu mando para vocês e vocês repassam aí para a turma, né? Coloca lá na material. Ok. Então, pessoal, aqui essas questões meio que se repetem, né? Não vai dar tempo eu fazer tudo, tá? Só para... Eu posso terminar só essa questão aqui? Pode sim, Luciano. Pronto. Nessa questão aqui, ele pede para escrever em binário, né? Aí a conta é bem direta, tá certo? Porque binário, o que é que você faz? Você vai dividindo por 2, né? Tá certo? Então, basta você saber o valor e ir dividindo por 2, tá? Então, por exemplo, vai dar uma conta bem grande, mas esses valores estão aqui. Então, ele diz, o texto 1 registra o número de invasões em terras indígenas em 2017, 2018 e em de janeiro a setembro de 2019. O valor total de invasões registradas nos 3 anos tem sua representação no sistema binário. Eu achei interessante porque eu nem sabia que era cobrado sistema binário nessas provas, né, do IF. Eu, pelo menos, não tinha visto antes. Eu achei interessante, aí eu queria fazer essa questão aqui. Isso aqui não precisa ir no texto não, tá certo? Porque ela tem aqui, né? 96... Deixa eu só ler aqui de novo. Aqui eu vou precisar ver lá no texto, tá certo? De janeiro a setembro, né? Então, vou colocar aqui, tá certo? 2017 foram 96. 2018 foi lá, né? Segundo aquela questão, 111. Vou colocar direitinho aqui.
96, 111. E falta essa outra informação aqui. Eu vou dar uma olhadinha rápida aqui no texto, para não precisar estar demorando muito. E dá aqui a quantidade. De janeiro a setembro, né? 160 invasões. É isso mesmo, 160. É do jeito que está lá na questão anterior. Então, 2019, não é o ano todo, mas 2019 tem 160. Então, você vai somar esse número aqui e vai dar um resultado, não em decimal, vai dar um resultado em binário. Né? 6 mais 1, 7. 10, 16, vai um aqui, 3. 367. Bem, não vai dar tempo para explicar muita coisa, mas como a base binária, né, é essa base aqui, que você só pode usar 0 e 1, né, são os resultados do resto da divisão por 2, tá? Então, eu quero saber agora como é que você encontra esse número em binário, ou seja, escrevendo somente com 0 e 1. Como eu falei, o binário, esse 0 e 1, são os resultados da divisão por 2. Então, toda vez que você divide o número A por 2, número inteiro, né, lógico, vai sempre sobrar ou 0 ou 1, tá certo? Ou 0 ou 1. Né? Porque se fosse 2, você conseguiria dividir novamente, né? Então, só pode sobrar 0 ou 1. O resto sempre tem que ser menor do que o divisor, não é assim? Então, o que você vai fazer é, pega esse número aí, agora vai dar um certo trabalho, né? Aí você vai dividindo por 2. Divide por 2 e observa o 0 e 1 que vai aparecer, né? Aqui, vamos lá, que vai dar 1. 367 dividido por 2, né? Vou colocar aqui 1. Vai sobrar 1. 16. 8 vezes 2, 16. Então, vai dar 0 aqui. 7, não é assim? E aqui, 6. 6 vezes... Aqui, 6, desculpa. 3. 3. Só não pode errar a conta, né? Porque senão erra lá no final. Né? A conta é grande. 3 vezes 2, 6. Então, vai sobrar 1. Pronto. Esse é o primeiro valor que lhe interessa. O que é que você vai fazer? Divide de novo. Até chegar no resto 0 ou 1. Você vem aqui e divide por 2 novamente. 18 por 2 vai dar 9, né? 9 vezes 2, 18. Sobra nada aqui, 3. Aqui novamente 1. 1 vezes 2, 2. Para 3, 1. Então vai dar outro 1 aqui. Aí você vem de novo, divide por 2. E vai dividindo em sequência assim. 9. Aqui vai dar 4. Né? 4 vezes 2, 8. Para 9 falta 1. Baixa outro 1. 5. 5 vezes 2, 10. Para 11, 1. E aí não dá mais para dividir. Você já tem outro 1 aqui. E aí você continua. Divide novamente por 2. Vai dar 2. 2 vezes 2, 4. Sobra 0 aqui. 5. 2 novamente. 2 vezes 2, 4. Para 5 falta 1. Então, sobrou novamente 1. E aí você vai... você vai fazendo assim, né? 2 de novo. 1 vai dar 11, né? Vai dar 11. Sobrou 0. 11 vezes 2 dá 22, sobra 0. Por 2 novamente. Vai dar 5. 5 vezes 2 dá 10, sobra 1 aqui. Guarda o valorzinho. Aqui também. E, finalmente, dividindo 5 por 2, vai dar 2. 2 vezes 2, 4. 1. Ok. Eu estou ensinando a forma bem prática de fazer, tá certo? Aí, o que é que vai acontecer? Sim, de novo, só para finalizar aqui, você pode dividir por 2, né? Por 2 vai dar 1. 1 vezes 2, 2. O resto é 0. Aqui não dá mais para dividir, tá vendo? Porque deu 1 aqui, agora acabou a conta. Qual é o número binário que vai aparecer? Basta você pegar no sentido oposto ao que você veio fazendo a conta. Ou seja, lá do final aqui para o começo. Então, o número binário vai ser, começando aqui, 1, 1. 0, 1 novamente, 1 novamente, 0 agora,
1 de novo, 1 e finalmente 1 novamente. Então, esse é o número na base 2. Tá certo? É só isso. Divide por 2, até chegar no 1 lá no final, ou 0 aqui. 0 não, né? Dá 1 aqui. Você, nesse caso aqui, deu 1, né? Aí, pronto, o número é esse. Vamos ver aqui. 4, 0 no final. Esse aqui, né? Só pode ser esse. Tá? 10, 11, 10, 11, 0, 1, 10, 11, 0, 1. E aqui 3, 1. Né? Pronto. Tá certo? Então, era só para mostrar como é que faz na prática mesmo. Tá certo? Ok, pessoal. Aí na próxima aula, o Diogo continua aí. Eu acredito que ele vai fazer o resto dessas questões e partir para a próxima prova. Né? Ok, Luciano. Muitíssimo obrigada, viu, pela sua colaboração, pela sua participação mais uma vez. O pessoal aqui no chat já está se manifestando, agradecendo com palminhas, dizendo que foi muito bom. E nós agradecemos a sua colaboração, a sua contribuição, a parceria de sempre com o nosso projeto, né, num projeto que nós acreditamos pela relevância que ele tem e contribuir para a inserção desses alunos no IF, né, uma educação pública de qualidade que a gente tanto acredita e defende. Muitíssimo obrigada. Ok. Também agradeço a oportunidade e, precisando de qualquer coisa, pode contar comigo sempre, tá certo? Nós agradecemos. No meu nome, em nome de Emiliana, não sei se ela já está por aí, ou está cuidando das babies dela, mas em nome de todos nós que fazemos o projeto, agradecemos a você e aos nossos bolsistas, que estão sempre por aqui, também nos apoiando. Muitíssimo obrigada, bom descanso, né, junto com a sua família, e a todos os alunos que estão aqui também, uma ótima noite, um bom final de semana, um ótimo descanso. Aproveitem também para manter o foco, respondendo algumas questões, né? Sempre, como a gente coloca lá na página, sempre de olho na prova, sempre de olho nas questões, porque é constância, né? Todo dia olhar uma questão, resolver uma, duas questões, se manter conectado que o resultado, o fruto vem. Com certeza. Então, boa noite para todo mundo, bom fim de Boa semana noite. e vamos treinar aí, né, para fazer a prova, todo mundo aí, para a gente se ver aí nos IFs, né, nos campos. Tem gente aqui né, de vários municípios buscando, então, que bom que a gente está podendo alargar, né, a nossa contribuição, cada um conseguindo ingressar naquele campus e naquele curso que é o seu desejo, né, com o qual se identifica. Henrique colocou aqui no chat que não há sucesso sem esforço e dedicação, né, então todos nós estamos imbuídos, né, dessa perspectiva, desse desejo. Todo mundo se esforçando, os professores aí dando aula depois de um dia, de uma semana de expediente cansativo, e os alunos também, depois de aula, das suas obrigações, dos seus afazeres, também se empenhando. É assim mesmo que a gente conquista as coisas. Seremos recompensados todos nós. Muito obrigada, uma boa noite, um bom fim de semana. Até quinta que vem, gente. Até mais.